Capítulo 1. Luz própria ou retida? Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais pessoas são indesculpáveis. Aqui, Paulo nos lembra que, desde a criação do mundo, o eterno poder e a natureza divina de Deus têm sido vistos claramente através das coisas criadas. A lua, por exemplo, reflete a majestade, a ordem e a organização do universo criado por Deus. Mas o que tem a lua a ver com marketing? A lua não brilha por si só, ela reflete a luz do sol. Mesmo assim, ela exerce uma influência poderosa sobre a Terra, controlando marés, influenciando a vida noturna, e sendo um símbolo real de constância e renovação. Observe então que ela é um astro do universo que, apesar de não ter luz própria, ela é vista por todos. Olha que contradição e, ao mesmo tempo, que semelhança fantástica conosco. Certa vez, numa virada de ano, passei num condomínio à beira-mar. Enquanto todos estavam concentrados no salão de festas, saí com um amigo para andar na faixa de areia por volta das 2 da manhã. Aquela imagem nunca mais saiu da minha mente. Não víamos um palmo à nossa frente enquanto andávamos na faixa de areia que dava acesso à praia. Porém, ao olhar para o mar, podíamos enxergar com nitidez a única coisa realmente visível, a própria lua e seu reeixo nas águas da praia. Que imagem impactante! Acredito que assim como a lua, talvez nós não precisemos brilhar por conta própria para sermos significativos. Talvez nossa verdadeira força esteja em retirar algo maior, em sermos canais para uma luz que não é nossa, mas que é poderosa e transformadora. Para o marketing tradicional, eu sei que essa ideia é completamente oposta, pois somos ensinados a ser o sol, a fonte de toda a luz e energia, mas isso pode ser exaustivo e nos deixar vazios. Lembro de uma entrevista para Forbes surpreendente com uma influenciadora gigantesca no mercado de cosméticos e moda. A verdade é que ela construiu um verdadeiro império em torno de seu nome, o que por si só é admirável. No entanto, quando perguntada sobre seu maior medo, ela revelou que o que mais teme na vida é a possibilidade de uma hora para outra, perder tudo o que construiu. Ela teme ficar doente e ver todo o seu império desmoronar e por isso faz terapia constantemente. Nada contra a terapia, esse não é o foco, mas sim o que vem trazendo medo. Essa declaração nos mostra a realidade por trás da fama, a constante pressão para manter o que foi conquistado e o medo profundo de que tudo possa desaparecer através, por exemplo, de uma frase tirada de contexto, pode gerar um mar de problemas. Conseguiu enxergar o perigo de buscar ser o sol? E se, em vez disso, nos concentrássemos em ser como a lua? Em vez de buscarmos ser vistos por muitos, por que não buscarmos primeiro ser vistos por Cristo, por Deus? Quando Ele nos vê e tem nosso coração por inteiro, Ele faz questão de nos colocar em evidência, para que possamos iluminar e retirar a glória dele. Então, por meio disso, o nome dele ficará ainda mais famoso na terra, acelerando a sua vinda. Talvez esse seja o caminho alternativo que tanto buscamos. Uma maneira de viver e trabalhar que não nos consome, mas que nos permite brilhar, mesmo que de forma indireta, por meio de alguém muito maior que nós mesmos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram vistas por Deus, e a partir desse momento, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Saulo de Tarso é um dos maiores exemplos. Antes de ser visto por Cristo, ele era um perseguidor dos cristãos, alguém que acreditava estar fazendo bem ao agir com dureza contra os seguidores de Jesus. No entanto, ao ser literalmente cegado pela luz de Cristo no caminho para Damasco, ele foi transformado de perseguidor em apóstolo, o qual o próprio Cristo deu o novo nome de Paulo. A pregação deste chegou realmente a altos escalões do governo romano, incluindo soldados e oficiais da guarda pretoriana. Perceba que ao ser visto por Cristo, sua vida foi completamente redirecionada, e ele passou a retirar a glória de Deus em tudo o que fazia. Outro exemplo poderoso é o da mulher samaritana. Ela era desprezada por sua comunidade e vivia em uma situação de pecado. Contudo, ao se encontrar com Jesus no poço, sua vida foi transformada. Jesus a viu como ninguém mais a via, não apenas como uma pecadora, mas como alguém digno de amor e redenção. Esse encontro mudou não só a vida dela, mas impactou toda a cidade de Sicar, pois ela foi usada para levar muitos a conhecerem Cristo.
Josué é mais um exemplo notável de como ser visto por Deus muda tudo. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para liderar o povo de Israel na travessia do Rio Jordão e na conquista de Canaã. Deus disse a Josué: Hoje começarei a engrandecê-lo aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei com você. E de fato, ao atravessar o Jordão, Deus realizou grandes milagres através de Josué, mostrando a todos que ele era o líder escolhido por Deus. Josué foi engrandecido, não porque buscou a sua própria glória, mas porque Deus o viu, o escolheu e o usou para a sua glória. Esses exemplos nos mostram que quando somos vistos por Deus, Ele nos coloca onde precisamos estar. Não precisamos lutar desesperadamente por reconhecimento ou visibilidade. Quando entregamos nosso coração por completo a Cristo, Ele se encarrega de nos colocar em evidência no momento certo e pelo motivo certo. Nosso foco deve ser buscar primeiro a aprovação de Deus, pois é Ele quem nos dará a verdadeira luz para brilhar, uma luz que não se apaga, porque não é nossa, mas é o reeixo da glória dele. Um erro comum entre muitos cristãos é pensar que Deus só tem interesse que você se envolva apenas nas coisas espirituais, como oração, adoração e estudo da Bíblia. No entanto, essa visão limita a atuação de Deus e ignora o fato de que nossa vida inteira deve ser regida pelo Espírito. A Bíblia nos ensina que tudo o que fazemos, desde as tarefas mais simples até as mais complexas, deve ser feito para a glória de Deus. Como Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse entendimento nos leva a perceber que Deus não está apenas interessado em nossas práticas religiosas, mas em toda a nossa vida. Quando comemos, bebemos, trabalhamos, postamos ou realizamos qualquer outra atividade, devemos fazer isso com a consciência de que estamos retindo a glória de Deus. Isso significa que o nosso trabalho, por exemplo, não é apenas um meio de sustento, mas uma oportunidade de manifestar os valores do reino de Deus. Deus deseja ser nosso sócio em todas as áreas da nossa vida. Quando o convidamos a participar de nosso trabalho, Ele nos capacita, guia nossas decisões e abençoa nossos esforços. A história de José no Egito é um exemplo poderoso disso. Embora José tenha passado por grandes dificuldades, ele permaneceu leal a Deus em tudo o que fez, seja na casa de Potifar, na prisão ou no governo do Egito. E porque Deus era seu sócio, José foi bem-sucedido em todas essas fases. Da mesma forma, quando convidamos Deus a ser nosso sócio em nosso trabalho e em nossas atividades diárias, Ele se faz presente, não apenas para abençoar o resultado final, mas para guiar o processo. Isso nos lembra que não há divisão entre o sagrado e o secular. Toda vida é sagrada quando vivida para a glória de Deus. Esse entendimento nos liberta da ideia de que apenas o que fazemos na igreja ou em momentos devocionais tem valor espiritual. Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida, e ao envolvermos Ele em todas as nossas atividades, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados, glorificar a Deus em tudo. Quando o chamamos para ser nosso sócio, estamos dizendo que reconhecemos sua soberania sobre todas as áreas de nossa vida, e que desejamos que sua vontade seja feita em tudo o que fazemos. Essa parceria com Deus transforma nosso trabalho, nossos relacionamentos e até mesmo nossas rotinas diárias em algo maior. Cada tarefa se torna um ato de adoração, cada decisão uma oportunidade de conar em Deus, e cada sucesso uma ocasião para reter sua glória. Ao viver dessa forma, não só convidamos Deus a ser nosso sócio, mas permitimos que Ele nos use como instrumentos para manifestar seu reino na terra. Capítulo 2. Os improváveis. Desde o início, o desejo de Deus sempre foi que todos os seres humanos se reconciliassem com Ele. Deus deseja que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, a realidade é que muitos rejeitaram o amor de Deus e a salvação que Ele oferece por meio de Jesus Cristo. Mesmo no ministério de Jesus, muitos dos que deveriam ter reconhecido o Messias, os líderes religiosos, os estudiosos da lei, o rejeitaram e resistiram à sua mensagem. Diante dessa rejeição, Deus, em sua soberania, escolheu aqueles que, aos olhos humanos, não seriam considerados dignos ou importantes: os pescadores, os cobradores de impostos, os samaritanos, os gentios, e até mesmo os perseguidos e marginalizados.
Ele escolheu os fracos, os insignificantes e os improváveis para confundir os sábios e mostrar que sua graça não se baseia em méritos humanos, mas na disposição de coração de cada um. Jesus veio para os doentes, não para os que se consideram sãos. Isso significa que Deus frequentemente escolhe e usa pessoas que, aos olhos do mundo, parecem improváveis ou até indignas, mas que têm um coração voltado para Ele. Olhe para o meu exemplo. Talvez você conheça os resultados que alcancei: mais de 7 milhões de reais faturados, uma única cadeira odontológica, milhares de facetas ou lentes em resina composta aplicadas, uma habilidade técnica que atrai atenção, dezenas de turmas e centenas de alunos presenciais, milhares online, congressos significativos ministrados, um livro na área acadêmica publicado. Sou patrocinado por várias empresas da área e possuo uma rede social relativamente grande. Em 10 anos passei de um consultório de 7 metros quadrados para um de quase 170 metros quadrados, com 2 andares, numa área nobre da minha cidade natal, Aracaju, Sergipe. Parece uma carreira de sucesso, algo que muitos desejam, e confesso, eu mesmo jamais imaginei, no início, que chegaria tão longe. Mas agora quero revelar quem eu realmente fui. Tranquei a Universidade de Odontologia por um ano porque não me identificava com o curso. Reprovei em algumas matérias. Assim que me formei, montei meu primeiro consultório e investi mais de R$ 82 mil em junho de 2013 e de imediato fiquei 7 meses sem atender porque não conseguia captar nenhum paciente. Frustrado, larguei a odontologia por 4 meses. Fiz uma especialização em implantodontia e, após um ano, abandonei porque não me identifiquei com procedimentos cirúrgicos. Eu era alguém sem talento aparente, sem presença, sem experiência em clínica. Muitos de meus primeiros pacientes me olhavam e, ao me verem tão jovem, davam as costas, julgando que eu era novo demais para atendê-los. Esses eram meus bastidores ocultos. E na minha ingenuidade, sempre acreditei que essas dificuldades se deviam à minha falta de conhecimento em marketing e desenvolvimento pessoal. Hoje, percebo que todas essas dificuldades, e outras mais que enfrentei e vou contar, aconteceram principalmente porque eu não busquei a orientação de Cristo Jesus. Agora na Bíblia, temos um exemplo poderoso: Pedro. Antes de conhecer Jesus, Pedro era apenas um simples pescador, possivelmente endividado, sem educação formal ou status social. No entanto, Jesus o escolheu para ser uma das colunas da igreja. Mesmo após negar Jesus 3 vezes, Pedro foi restaurado e capacitado pelo Espírito Santo para pregar com poder no dia de Pentecostes, onde 3.000 pessoas foram salvas. A graça de Deus transformou Pedro de um pescador medroso em uma rocha na qual Cristo edificou sua igreja. Mas foi a intimidade de Pedro com Jesus, tempo em oração, arrependimento e entrega total, que o preparou para ser usado grandemente por Deus. Outro exemplo é Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Antes de ser encontrado por Cristo, Saulo era um perseguidor fervoroso dos cristãos, alguém que causava medo e dor à igreja nascente. No entanto, ao ser confrontado por Jesus no caminho para Damasco, Saulo foi radicalmente transformado e tornou-se um dos maiores missionários da história, escrevendo grande parte do Novo Testamento e estabelecendo igrejas por todo o mundo mediterrâneo. A intimidade de Paulo com Deus era evidente em sua vida de oração, jejuns frequentes e total dedicação ao Evangelho. Ele foi visto por Deus não apenas por sua conversão, mas por sua busca contínua em estar perto do Senhor. A mulher samaritana é mais um exemplo de como Deus usa aqueles que são desprezados e marginalizados. Ela era uma mulher com um passado conturbado, vivendo em pecado e evitada por sua comunidade. No entanto, Jesus a encontrou no poço e, em vez de condená-la, ofereceu-lhe água viva, transformando-a em uma testemunha que levou muitos em sua cidade a crerem em Cristo. A intimidade começa com um encontro verdadeiro com Jesus, como o dela, e cresce à medida que nos rendemos e buscamos conhecê-lo mais profundamente. Esses exemplos nos mostram que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele não se impressiona com aparências ou status, mas olha para o coração, buscando aqueles que estão dispostos a se renderem totalmente a Ele. Vamos explorar o primeiro e mais crucial passo para começar essa jornada de transformação: a salvação. Vamos entender como deixar de ser apenas uma criatura de Deus e nos tornarmos seus filhos, vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo e em íntima comunhão com o Pai.
Ah não, é a partir desse novo nascimento que começamos a ouvir a voz de Deus e a experimentar a verdadeira mudança que Ele deseja operar em nossas vidas.